No sertão nordestino sempre teve história de assombração, mas poucas se comparam ao caso de Luzia do Mocambo, a moça mais bonita que aquelas bandas já viram e que, segundo o povo, acabou se casando com o próprio capeta. Até hoje, os velhos contam que, na lua de mel, o inferno inteiro veio cobrar o dote. Luzia era linda de um jeito que parecia errado, bonito demais para aquele pedaço de chão esturricado. Cabelos longos, pretos como noite sem lua, olhos que brilhavam como água de cacimba limpa, pele morena, lisa, sem marca de sol. Os homens olhavam, as mulheres cochichavam e os velhos benziam baixinho quando ela passava. Mas Luzia tinha um problema: nenhum casamento dava certo. Sempre que algum rapaz se interessava, alguma desgraça acontecia. Um caía do cavalo e quebrava a perna, outro ficou doente do nada, outro desapareceu no mato durante uma caça. Um até morreu de susto, isso mesmo, susto, depois de ver algo rondando a casa dela numa madrugada. Depois do terceiro pretendente enterrado, ninguém mais se atrevia. Até que um dia chegou um forasteiro. Um homem alto, elegante, vestido como ninguém no sertão vestia. Terno preto impecável, sapatos brilhantes, chapéu que parecia de outro mundo. Diziam que ele tinha vindo a cavalo, mas ninguém viu cavalo nenhum. Ele simplesmente apareceu na feira, olhando ao redor com um sorriso tranquilo. Quando viu Luzia, o sorriso aumentou. Ele foi direto até ela, se curvou ligeiramente e disse: "Moça, eu vim de muito longe, e é com você que eu quero me casar." O povo gelou na hora. Nunca tinha visto aquela ousadia. Mas Luzia, que sempre fora séria, ficou vermelha, surpresa, encantada até. Aquilo mexeu com ela de um jeito que ninguém entendeu. "Como é seu nome?" ela perguntou. O homem tirou o chapéu e respondeu com uma voz suave demais: "Me chame apenas de Dom Álvaro." Dom Álvaro ficou hospedado na casa do padre, que não gostou nem um pouco do jeito dele, mas não podia expulsar um visitante sem motivo. O homem era educado, gentil, sabia das coisas, falava bonito e, principalmente, encantava Luzia de um jeito que ninguém antes tinha conseguido. Em menos de 2 semanas, anunciaram o casamento. O povo ficou dividido entre a curiosidade e o medo. Muitos achavam que aquilo não era normal. Outros diziam que se ela finalmente ia casar, era porque Deus tinha tocado o destino. Mas havia quem garantisse que a coisa era mais séria, que o homem tinha olhos que mudavam de cor conforme a luz e que a sombra dele, às vezes, se movia diferente do corpo. Mesmo assim, o casamento aconteceu. A igreja estava cheia. Dom Álvaro vestia um terno ainda mais elegante. Luzia parecia uma princesa, radiante, linda como nunca. Mas quando o padre pediu que o noivo dissesse o sim, um vento frio correu a igreja inteira. As velas apagaram, as portas rangeram, e Dom Álvaro sorriu. Foi um sorriso pequeno, mas frio, um sorriso que não combinava com a alegria da ocasião. "Sim", ele respondeu, mas a voz ecoou de um jeito estranho, como se tivesse vindo de dentro da terra. Algumas mulheres se benzeram, o padre engoliu seco, mas Luzia, porém, não percebeu nada, apenas sorriu de volta, apaixonada. Eles se casaram. E naquela mesma noite, partiram a cavalo para a fazendinha que Dom Álvaro tinha preparado para a lua de mel. Uma casa velha, isolada, de janelas estreitas e paredes grossas. O povo dizia que antigamente morava ali um fazendeiro violento que tinha feito pacto com coisa ruim, mas ninguém queria tocar nesse assunto naquela noite. Luzia entrou na casa e achou tudo muito bonito: flores, perfumes, comida arrumada na mesa, lençóis limpos na cama. Dom Álvaro estava sempre sorrindo, sempre calmo, sempre perfeito. Perfeito demais. Quando a lua subiu alta, ele fechou todas as portas e janelas, trancou a porta principal com 3 fechaduras, depois apagou as lamparinas, deixando apenas a luz fraca da lua entrar pela fresta do telhado. Luzia estranhou. "Álvaro, por que tanta tranca?" Ele se aproximou devagar. A sombra dele se projetou na parede e cresceu. Cresceu mais do que o corpo podia justificar. "Porque esta noite, meu amor, é noite de pagamento." O coração de Luzia gelou na hora. "Pagamento de quê?" Ele tocou o rosto dela com dedos gelados. "De você." A pele dele começou a mudar.
As unhas cresceram, a coluna estalou como madeira velha. A boca se abriu larga demais. Os olhos ficaram vermelhos como brasa viva. Luzia recuou horrorizada, sem conseguir gritar. Você não é homem nenhum. A sombra dele agora tinha chifres. Dom Álvaro sorriu mostrando dentes afiados. Eu sou o que sempre fui, minha querida. E o dote que pediu veio te buscar. A casa inteira tremeu. As paredes rangeram. O chão esquentou como se fogo surgisse debaixo das tábuas. De repente, um som de caços ecoou lá fora. Dezenas, talvez centenas. Luzia ouviu gritos, uivos, assobios que não eram de animais. O inferno inteiro tinha vindo acompanhar a lua de mel. Ela correu para a porta, mas as fechaduras estavam quentes como ferro em brasa. Quando tocou, queimou as mãos. A janela explodiu sozinha e um vento de chamas entrou girando. Dom Álvaro caminhava em sua direção, a pele escurecendo, chifres apontando, o sorriso de demônio aberto. Você me pertence, desde o dia em que nasceu bonita demais para este mundo. Luzia caiu de joelhos, chorou, rezou, implorou, mas a criatura seguia avançando, estendendo as garras. Foi então que aconteceu algo que ninguém no sertão esperava. A velha Zefinha, rezadeira, parteira, benzedeira e sabida de tudo quanto é coisa, tinha seguido o casal escondido. Ela sempre desconfiou daquele homem de elegância estranha, e quando ouviu o vento frio vindo da direção da fazenda, saiu correndo com um terço na mão. Ela entrou na casa num rompante. Saia da perto dessa menina, gritou. Dom Álvaro virou-se para ela irritado. Bruxa velha, você não tem poder aqui. Tenho o poder que Deus me deu. Zefinha respondeu. Ela ergueu o terço e começou uma oração tão antiga que nem padre sabia mais rezar. As palavras vibravam no ar como marteladas. Dom Álvaro recuou rugindo, o chão rachando sob os pés dele. Ela é minha, o demônio gritou. Era, agora não. Com a última palavra, uma luz forte saiu do terço. A luz bateu no peito do demônio que se contorceu, urrou e começou a se desfazer. A sombra dele queimou como papel. Os chifres derreteram. O corpo virou fumaça vermelha. A casa inteira chacoalhou. Os caços lá fora sumiram. O vento quente parou. O silêncio voltou. Quando Luzia abriu os olhos, Dom Álvaro não estava mais lá. Apenas o cheiro de enxofre perdurava no ar. Zefinha a ajudou a se levantar. Vambora, menina. Esse casamento acabou. Luzia nunca mais foi a mesma. Vivia quieta, olhando para a sombra das árvores com medo de encontrar algo que restou daquela noite. E até hoje, naquelas bandas, se diz que o inferno não esquece um dote negado. Se você já ouviu falar de casamento amaldiçoado, comenta aí embaixo. E não esquece de deixar o like, se inscrever no canal Causos Misteriosos e ativar o sininho, porque no sertão, até o amor pode ser porta para o sobrenatural.